E falando em família de fé, esse é o tema da série de hoje, desse mês inteiro. Nós vamos falar sobre isso. Eu creio que a palavra de Deus, toda a palavra é inspirada, de A a Z. Eu creio que a Bíblia foi um livro que Deus permitiu que a gente tivesse acesso. E por eu crer nisso, eu gosto de ler a Bíblia de A a Z. E talvez você vá ouvir o teu pastor pregar hoje sobre um texto que você nunca imaginou que seria um texto usado numa pregação, muito menos para falar sobre família de fé. Se você tiver uma Bíblia aí, eu queria convidar você a abrir lá no Novo Testamento, na parte mais recente da Bíblia, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. E nós vamos ler um texto que normalmente, quando a gente chega nesse texto, a gente pula. Se você é crente, se você já leu a Bíblia alguma vez, chega nesses textos, a gente pula. Fala, não vou ler isso aqui não diz nada. O Antigo Testamento tem um monte desses textos, mas na verdade esse texto diz muito. Eu queria que a gente lesse esse trecho da Bíblia, Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 16. Quem achou diz achei, quem não achou diz socorro. Todo mundo achou. Diz assim a minha Bíblia, espero que a tua diga a mesma coisa. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é palavra para nós de A a Z. Fala-nos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Pastor, você está louco. Você vai pregar sobre a genealogia. Essa hora da Bíblia eu pulo, pastor. Eu normalmente, quando estou lendo, vou olhar, não, eu vou para o que interessa. Tem alguma coisa aí? Pode vir coisa boa de uma genealogia. Meus irmãos, tem muita coisa boa em toda a Bíblia. E esse mês nós estamos falando de família de fé. O mês inteiro nós vamos falar de família de fé. E família é uma coisa engraçada, porque reunião de família, ou a vida é bela, todo mundo está feliz da vida porque a família se encontra, ou é uma tragédia que ninguém quer ir. Tem aquelas festas de Natal, festa de comemoração disso ou daquilo, aí vai reunir a família, é aquela confusão, porque não tem espaço para todo mundo, porque vem o tio chato, aquela tia mala que fala sem parar, aquele fulano que eu estou brigado com ele, não quero mais sair. Isso é família. Aí você fica pensando, a minha família é meio complicada. Meus irmãos, se a gente começar a falar da família de cada um aqui, vai ter história para contar, vai ter complicação para ouvir, vai ter coisa boa também. Eu profetizo em nome de Jesus, espero que tenha coisa boa, né, Fernando? Mas família, meus irmãos, é uma coisa que a gente nasce com ela. Você não escolheu a família que você nasceu numa família, e alguns vão dizer sorte a sua ou azar o seu.
mas a família está ali. Tem famílias bem estruturadas, tem famílias totalmente ausentes, tem famílias que dão ótimos testemunhos e que por causa da família que você nasceu, Deus te levou a lugares ainda maiores. Tem família que você deu graças a Deus porque um dia você se afastou dela. A gente conhece histórias, meus irmãos, no gabinete a gente ouve histórias que eu fico, quando eu acho que foi a pior, aí vem alguém e vai para o livro dos recordes da tragédia, e aí me conta uma história mais escabrosa. Eu falei, Jesus, como é que pode? E às vezes a gente fica olhando para o Evangelho, e a gente ouve esse tema família de fé, e a gente fala, mas a minha família não dá não, pastor. A tua pode até dar, mas você não conhece lá em casa. E eu comecei, meus irmãos, a analisar a árvore. É óbvio que a gente sabe, num contexto espiritual, que Jesus é Filho de Deus, mas existe uma árvore genealógica na Bíblia, que nos leva a uma genealogia de Jesus, e que nos mostra várias coisas, e a gente sempre prega, e ouve, e lê, e fala sobre uma linhagem real, o rei Jesus, o rei dos reis. Não, ele, pastor, ele vem de uma família maravilhosa. Jesus vem de uma família impecável. Jesus, para chegar ao nível de Jesus, se a gente fosse mais para a área do budismo, mas algumas religiões que acham que a gente vai evoluindo, né, conforme a gente até atingir o nirvana e o karma principal, talvez a gente acreditasse nisso, que uma tem que trazer a evolução da outra. Mas quando você lê sobre a família genealógica, biológica, que chegou até Jesus, biblicamente falando, genealogicamente falando, você começa a perceber coisas tremendas. E falar sobre família de fé, a gente não pode começar um mês, como esse mês, para viver uma série tão linda, porque isso, meus irmãos, nós hoje estávamos na escola dominical, agora às 18 horas, na classe de novos membros, falando sobre membresia, a importância de fazer parte de uma família de fé. O que significa isso? Quais são os princípios bíblicos, não metodistas ou evangélicos ou inventados por nós aqui pelo concílio local, não, princípios bíblicos de uma família, coisas tão profundas, irmãos: amor, encorajamento, proteção, vida junto, chorar com os que choram, se alegrar com os que alegram. E aí você olha, mas então essa família tem que ser perfeita, pastor. Não. Mas eu gostaria de pegar esse texto que a gente acabou de ler, que talvez você tenha pulado ele todas as vezes que chegou nele, para você dar uma olhadinha na família que chegou até a linhagem, que foi a linhagem de Jesus, e perceber o que é na verdade uma boa família de fé. Quais seriam as características de uma boa família de fé? Se nós somos uma família de fé, nós temos que ser conhecidos com algumas características. E quais seriam as boas características para dizer, olha, minha família de fé, que está celebrando 14 anos esse ano, lá em Botafogo, é uma boa família de fé. Eu creio que a família de fé e a linhagem de Jesus não foi ao azar, não foi à toa. A Bíblia, ela faz questão de colocar ali. Aliás, uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia é isso, ela faz questão de colocar detalhes que nem eram necessários, que às vezes queimam mais o filme do que fazem o filme. Na minha opinião, isso é um dos fatos que mostram a veracidade bíblica. A Bíblia nunca se incomodou em esconder as mazelas do seu povo, para salvar a reputação. Não, ela mostra mazelas do seu povo. E tem algumas características de uma boa família de fé, porque eu creio que eu, desde fevereiro, tive o privilégio de pastorear a família de fé aqui em Botafogo, que está completando 14 anos esse ano. Eu cheguei aqui em fevereiro, já fui membro dessa igreja, já fui pastor dessa igreja, e hoje sou o pastor titular dessa igreja, e nós estamos celebrando 14 anos. Então, olhando para a minha família de fé, como eu acabei de ver o Kelmer ali falando, o Mário Jorge hoje de manhã, e tantas outras pessoas que a gente vai ouvir aí durante esse mês, eu falei, essa família tem algumas características, onde a Bíblia me mostra essas características. A primeira delas, uma boa família de fé não é perfeita. Como eu disse, uma das coisas que eu mais aprecio na Bíblia é o fato dela não fazer questão alguma
de esconder as mazelas dos seus grandes heróis. Para salvar a reputação de algumas pessoas, a Bíblia podia botar de lado algumas histórias amargas que essas pessoas viveram, mas ela é um livro tão fiel, e ela mostra para mim e para você o que é ser uma boa família de fé. Isso significa, em primeiro lugar, não ser perfeito. Você é perfeito? Se você é perfeito, você não tem lugar aqui. Você não é bem-vindo aqui. Porque graças a Deus, eu não sou, você não é, e graças a Deus que nós estamos aqui. Existem pessoas que estão aí na utopia de achar uma família de fé, uma igreja perfeita, não vão encontrar. E se encontrarem, a igreja vai deixar de ser perfeita quando elas entrarem, porque elas vão trazer imperfeição para dentro da igreja. E graças a Deus por isso. Olha só, uma pessoa que aparece na genealogia de Jesus, uma das primeiras, Jacó. Talvez você não conheça a história de Jacó, ou só a parte boa da história de Jacó, mas Jacó, um homem que foi a descendência de Jesus, veio dele. Foi um cara que traiu o seu próprio irmão para poder ganhar o direito de primogenitura. Fez um esquema ali. Tá com fome? Ó, toma isso daqui e me dá. Sabe, fez aquele esqueminha que a gente não gosta muito de falar, aquela putreta, e passou pelo irmão para ganhar o direito de ser primogênito. Ele está na linhagem de Jesus, e ele estava longe de ser perfeito, mas não acaba aí. Logo depois veio uma pessoa, a minha cunhada, muitos de vocês a conhecem, ela é atriz, e aí ela trabalhou na Globo um tempo, depois ela foi para a Record, e aí na Record entrou essa onda aí de novelas bíblicas, e aí ela foi fazer a primeira novela bíblica dela, e aí ela veio para mim toda feliz, aí peguei um papel lá, acho que é legal, aí eu falei, quem é? Eu vou ser Tamar. Eu falei, Tamar, tem certeza? É, por quê? Eu vou te contar por quê. Aí ela foi ler lá na Bíblia, não era bom esse papel não. Mas irmão, Tamar, se você não conhece a história de Tamar na Bíblia, depois você vai lá no Antigo Testamento, você vai ler, está lá, na genealogia de Jesus, está lá, e Judá gerou de Tamar a Pérez. Tamar foi mãe de uma pessoa que fez parte da genealogia do teu rei, do meu rei, do rei dos reis. Quem foi Tamar? Foi uma infeliz, coitada. Tamar, depois de ficar viúva 2 vezes, foi casada, ficou viúva, aí casou de novo, ficou viúva de novo. Aí estava um outro filho lá na história, mas o pai, porque na linhagem israelita, você ser uma mulher sem marido é a pior coisa do mundo. E ela não tinha filhos, ela não tinha ninguém, e ela preocupada ali porque os filhos iam sustentá-la, senão ela ia virar uma prostituta para poder se sustentar. Essa era a vida do povo de Israel. Tamar vai, depois de ser viúva 2 vezes, finge ser uma prostituta, se disfarça e vai lá no sogro dela. Olha que loucura! E vai lá no sogro dela e tem uma relação com o sogro dela, e do sogro dela sai quem? Pérez. E esse está na linhagem de Jesus, sabia disso, Zé? Pois é. Uma boa família de fé, em primeiro lugar, não é perfeita, porque Deus ama a tua vida. E aí você estava pensando, pô, minha vida não é muito boa, se eu tivesse tido mais oportunidade na vida, se eu tivesse isso ou aquilo, eu seria isso, se meu pai tivesse me dado isso, eu seria isso. Meu irmão, minha irmã, você quer uma novidade boa nessa noite? Você não é perfeito, e glória a Deus por isso, porque dessa maneira que você é, na família que você está, que também não é perfeita, Deus tem coisas grandiosas para você. Amém. Uma boa família de fé, meus irmãos, não é uma família de fé que quer alcançar a perfeição, mas é uma família de fé que quer viver em comunhão e quer amar um ao outro. Uma boa família de fé é uma família que olha para as suas mazelas e olha para situações que aconteceram lá no passado e olha para problemas que a vida trouxe para você, ou que você trouxe para a tua vida. Tem as duas, né?
Às vezes a vida te traz problema, e às vezes você traz problema que você carrega para a vida. Mas uma boa família de fé é uma família que olha para isso e de repente começa a viver o Evangelho junto com você, que não é perfeito, que errou lá atrás, mas que Deus trouxe a vida de volta e começou a viver uma nova vida, e você está aqui, você faz parte dessa família, amém? Amém. Uma vez eu conheci uma pessoa, uma bênção, e eu achava aquela pessoa maravilhosa, e um casal cheio do Espírito Santo de Deus, conheci numa igreja, um casal mais velho, eu tinha 17 para 18 anos, esse casal já tinha uns 50 anos, e eu olhava, eu falei, esse casal é referência para a minha vida, porque as posturas, as atitudes, tudo aquilo que Deus colocou na vida deles, todas as bênçãos que eles vivem, eu quero ser igual, eu quero seguir os mesmos passos. E aí eu fui descobrir, meus irmãos, que aquele casal foi fruto de 2 relacionamentos completamente fracassados, e os 2 saíram totalmente arruinados, e por causa dessa confusão, antes de conhecer a Cristo, um traiu o marido, a mulher traiu o marido com ele traiu a esposa com ela, porque ninguém conhecia Jesus, e foi uma tragédia, e deixou mazela lá para trás. E quando eu descobri essa história, eu falei, mentira, não pode ser, se eu fosse espírito eu ia falar, isso aí só se foi em outra encarnação, porque vocês não. Mas era uma família que antes de conhecer o Senhor foi arruinada e destroçada, e de repente essa família teve um encontro com Jesus, e esse casal teve um encontro com Jesus, e onde todos julgavam, onde todos condenavam, onde todos olhavam e só apontavam o defeito, não anda perto não, porque não é boa gente, aquela família foi se reconstruindo, e Deus foi dando uma nova chance para aquela família, longe de ser perfeita, e hoje eu olho para aquela família com 2 filhos maravilhosos, que já geraram netos para eles, e uma família extraordinária, uma bênção na casa do Senhor. Eu falo, essa é uma boa família de fé, e glória a Deus por isso, meus irmãos. E aí que Tamar foi quem foi, e aí que Jacó foi quem foi, mas Deus, na sua infinita sabedoria, teve um encontro com os 2, e resolveu chacoalhar a vida dos 2, e trazer, através dos 2, o Rei dos Reis, para viver junto conosco, e para nos salvar de todo pecado. Você não é perfeito? Eu também não sou. Seja bem-vindo ao clube, e viva uma família de fé maravilhosa, que está completando 14 anos hoje, e que tem muita coisa pela frente, até Jesus voltar, em nome de Jesus. Segunda característica de uma boa família de fé, essa família de fé, que não é perfeita, tem espaço para você. Você, com todos os seus problemas, com todos os seus traumas, com todas as suas dúvidas, nem sabe se Deus existe, nem tem coragem de falar isso, você tem espaço, e tem voz, e tem possibilidade de ser usado por Deus, dentro dessa família de fé, amém? Logo depois, na genealogia de Jesus, vem um caso desse. Olha só que interessante, Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou de quem? De Raabe, a Boaz. Meus irmãos, quem foi Raabe? Raabe foi uma prostituta, Raabe foi uma mulher desprezada, Raabe foi uma mulher discriminada, Raabe foi uma mulher que vivia dentro de um prostíbulo, e que só era usada para a máquina do dinheiro e do sexo. Raabe foi uma mulher que ninguém olhava para ela como uma mulher, olhava como um objeto, talvez como um animal, mas não como uma mulher. E Deus olhou para ela, com todas as mazelas na vida dela, e falou para ela o seguinte: olha só, na minha família eu tenho espaço para você.
na minha família, que é muito mais justa do que qualquer código penal que exista no mundo, na minha família de fé, não na minha do pastor Gustavo, porque o pastor Gustavo é humano e julga as pessoas, e às vezes erra, muitas vezes erra, e age como não deveria agir às vezes. Mas na família de Jesus, de Deus, ele olha para aquela mulher, ele fala: a minha família tem espaço para você, entra na minha família, porque você vai trazer boas características. Que loucura! Que loucura! E tem gente hoje, meus irmãos, querendo botar regras para entrar numa igreja, como se fosse um clube VIP. Primeiro você muda a tua maneira de falar, muda a tua maneira de vestir, muda a tua maneira de andar, muda o seu relacionamento, muda o carro que você anda, muda a tua maneira de usar teu dinheiro, muda a tua moral, muda o teu linguajar. Depois você entra para falar com a gente, senão você não é bem-vindo. E Jesus chega para a gente, Deus chega para a gente e fala: olha só, tá vendo essa daqui? Essa aqui era prostituta, e ninguém gostava dela. Mas eu digo para ela: Rabi, entra na minha família, porque você tem espaço nela, e eu vou cuidar de você. Porque a grande diferença não é o passado, a grande diferença é o futuro que Deus tem para você. Ninguém inventou uma máquina do tempo, ninguém tem condições de mudar o passado, não existe essa possibilidade. Mas reconstruir o futuro, Deus é a primeira pessoa que chega para você e fala: olha, você acha que não tem jeito para você? Você acha que você não é digno? Você acha que pelo que você fez, por quem você é, você não tem condições? Eu falo para você: os meus pensamentos para a tua vida não são de morte, são de vida. Amém. E uma boa característica de uma família de fé é que ela tem espaço para pessoas como eu, para pessoas como você, para pessoas que às vezes erram, mas para pessoas que se colocam diante de Deus e que falam: Senhor, eu quero recomeçar. Jesus, ele nunca foi liberal. O liberalismo não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus, ele nunca passou a mão na cabeça, tapou o sol com a peneira, quando ele viu uma situação de erro. Jesus chegou para uma mulher que ia ser apedrejada, e na lei judaica, com razão, ela seria apedrejada, e chegou para todos e falou: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Ele vira para ela e fala: eu não te condeno, eu te perdoo, agora vai e não peques mais. Do teu passado, por mais que você se lembre, Jesus, Deus, é o primeiro a fazer questão de esquecer e de apagar, e de dizer: dos teus pecados já não me lembro mais. Mas do teu futuro, que você nem conhece, diz a minha Bíblia, eu espero que a tua também, que o Senhor tem preparado grandes coisas, que olhos não viram e ouvidos não ouviram, para aqueles que o amam. Amém. Eu tenho amigos que entram numa desculpa esfarrapada de dizer: eu não sou merecedor do Evangelho. Eu primeiro preciso consertar minha vida para merecer o Evangelho. Para merecer Deus, eu preciso melhorar um pouco, porque o que eu faço não é bom. Como se eles pudessem, no fim das contas, dizer que eles merecem a Deus. No fim da linha desse pensamento é um baita de um egoísmo, porque eles mesmo querem tomar a decisão da vida deles. Eu faço por merecer, e aí eu quero. E aí eu pego. Quando Deus chega para você e fala: você não vai merecer nunca a minha presença, mas eu corri atrás de você, eu te amo e eu quero estar ao teu lado hoje e todos os dias da tua vida. Essa é a graça do Senhor. Hoje eu fui numa CTI. Aliás, essa semana um dos lugares que eu mais fui foi em CTIs, e eu não gosto disso. Segunda, terça, quarta, sexta, sábado e hoje eu estive visitando diferentes CTIs. E como eu não gosto, mas eu estou lá de vez em quando, por ofício pastoral, ou por família, ou por os dois, eu começo a observar uma série de coisas. E hoje, quando eu entrei na CTI, na UTI, para visitar meu pai, na minha frente tinha um outro quarto, e tinha um jovem que devia ter uns 25 anos.
totalmente incapaz, inconsciente, entubado, a família desesperançada. E eu olhei aquilo ali, eu falei: Senhor, essas pessoas não têm noção do Salmo 90, que diz que a vida passa como um breve pensamento. E tem gente ainda dizendo: deixa eu arrumar minha vida para depois eu ter um tempo de resolver minha questão com Deus, deixa eu ser merecedor do amor de Deus. E aí, de repente, um jovem lá com 25 anos que está cheio de vida, talvez a vida dele acabe hoje, e a família lá desesperada. E a gente não sabe, meus irmãos. Eu profetizo vida e muita vida para vocês, mas quem sou eu para saber? A Bíblia diz que eu não sei nem quando um fio de cabelo vai cair da minha cabeça. Deus, Ele te ama e Ele diz para você, sendo novo convertido, sendo afastado da igreja, não se achando merecedor, meu amigo, olha para a história de Raabe. Se eu fiz isso com ela, eu posso fazer coisas maravilhosas com você. E o tempo não é amanhã, o tempo não é mês que vem, o tempo é agora. Para viver uma família de fé, essa família te chama agora, e essa família tem espaço para você. Se alguns de vocês, alguns eu sei que estavam lá, nós tivemos um falecimento na nossa igreja essa semana. Nossa querida irmã Sueli nos deixou triste com a ausência dela aqui, porque era uma mulher maravilhosa, deixou o céu alegre. E eu detesto, quem me conhece um pouco melhor sabe como eu ainda não sei lidar bem com a morte, não gosto dela, ela não faz parte do plano inicial de Deus para a gente, eu ainda não consegui ser amigo dela, nem quero ser não. E eu estava lá, porque nós temos obrigações também, e consideração, e vontade de estar. Mas, meus irmãos, eu fui literalmente salvo pelo gongo e emocionado pelo gongo, porque fazer ofício fúnebre não é a minha situação preferida da vida. E aí a gente chega lá, e meu pai estava lá, e meu pai começa a ler uma carta que a Sueli escreveu há 15 anos atrás, quando ela estava numa das lutas incessantes dela pela vida. Ela escreveu uma carta, e ela entregou a carta para o marido dela. Ela falou: você lacra essa carta, e no dia do meu enterro você lê essa carta, por favor. Não precisou ter ofício fúnebre, meus irmãos. Que carta maravilhosa. Eu nunca imaginei que o ofício fúnebre ia mudar a minha semana para melhor. Que paradoxo. Mas eu saí de lá ouvindo um testemunho, a coroa de um testemunho de uma mulher de Deus, que me emocionou e emocionou a toda a família, e exortou, e glorificou a Deus, e cantou, e fez a gente cantar, e orou na carta, e fez a gente orar, e chorou, e fez a gente chorar, e exortou seus filhos, e fez seus filhos estarem ali, temendo ao Senhor, depois de ter falecido. Uma carta de alguém que ama ao Senhor. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, Deus pode te usar até depois de você morrer, porque Ele é Deus, e nessa família tem espaço para você. Essa família tem espaço para todas as mazelas que você carrega e que você não quer contar para ninguém. A situação que você passou na tua infância, os problemas que você esconde, os seus problemas hormonais, psicológicos, espirituais, suas crises existenciais, Deus tem espaço para você nessa família de fé. Em terceiro lugar, uma boa família de fé é uma família que tem como pai alguém que é mestre em reconciliar as coisas. Sabe quem aparece nessa historinha engraçada da genealogia de Jesus? Que é um paradoxo louco. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi, meus irmãos, um homem segundo o coração de Deus. E nós cantamos: Jesus, filho de Davi. Da onde vem a linhagem? Da onde vem essa hereditariedade que nos faz cantar Jesus, filho de Davi? E o rei Davi gerou quem? A Salomão, o homem mais sábio da Bíblia. Depois Jesus, é claro. E o rei Davi gerou a Salomão. De quem? Da que foi mulher de Urias. Sabe quem foi essa, meu irmão, minha irmã? Depois você vai lá, lê a Bíblia no dever de casa. O nome dela era Betseba. E Davi
num dos seus piores momentos de vida. O rei Davi, um homem de Deus, temente ao Senhor, sem nada na cabeça, vai lá, olha para essa mulher que era casada, se engraça com ela, tem um caso com ela e vê que o negócio ficou feio. Para piorar a história, manda matar o marido dela para poder ficar com ela. E da mulher que foi de Urias, que foi morto, Deus gerou Salomão. Meus irmãos, que coisa louca esse evangelho de Jesus. E você olha para uma história dessa e fala, acabou o ministério desse homem, igual a gente faz, né? Tem um monte de pastor aí que erra. Eu não estou defendendo o pecado, não, pelo contrário. Pecado tem que ser tratado, pecado tem que ser perdoado por Deus, tratado por nós e não cometido novamente. Assim que a gente tem que lidar com uma boa família de fé. Mas a gente é mestre em olhar. Nós estávamos falando na escola dominical hoje, uma boa família de fé, ser membro de igreja, é proteger uns aos outros, proteger o seu irmão, proteger a sua irmã. Me entristece porque em alguns momentos eu vivi e vi igrejas que ao invés de proteger irmãos em momentos difíceis, terminaram de matar e atiraram neles. Sabe, quando o irmão está em perigo, e aquela irmã, o irmão está começando a fazer besteira, e está começando a sair do caminho de Deus, e está começando a fazer bobagem, e está começando a ir para um lugar que não é bom, a palavra de Deus diz para mim e para você que nós devemos protegê-los. Igual aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan. Faz o que for possível e impossível, corta a tua orelha, fica surdo, faz o que for, mas traz o soldado ferido no teu ombro de volta no fim da guerra. Tem alguém, e aí eu vejo em algumas igrejas que as pessoas chegam e a pessoa começa a se desviar. Não anda com ele ali não, porque aquele ali está se desviando, é mau caminho, é má influência. Eu entendo isso, mas o nosso papel como igreja é ir lá, pegar e proteger e falar, eu creio que Jesus pode reconciliar essa história, transformar essa história e te fazer de novo caminhar com Ele. Foi assim com Betseba. Eles tiveram um filho e deu um problemão e o filho morreu. E depois vem quem? O rei Salomão. Uma história linda de reconstrução e reconciliação da parte de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. Uma família de fé é uma família que olha para você e olha para mim, com todos os problemas que você já viveu, olha para pessoas que não estão na sua melhor forma espiritualmente falando, e ao invés de condenar, de jogar no buraco, de falar, vai para outra igreja porque você não tem lugar aqui, ela olha para essa pessoa e fala, meu irmão, minha irmã, você precisa de proteção, e eu quero te proteger em nome de Jesus. Essa é uma característica de uma boa família de fé. A maior utopia socialista é fichinha diante do que a Bíblia mostra para nós. A Bíblia mostra para a gente redistribuição de renda, redistribuição de terra, redistribuição de saúde, porque de um adultério mal sucedido, um assassinato, um pecado, Deus gera Salomão. E essa tem que ser uma lição para mim e para você, de que uma família de fé bem estruturada é uma família de fé que passa por crises, passa por problemas, mas confia no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no Médico dos Médicos, naquele que nos reconciliou em Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação para tratar nossas feridas, para caminhar como igreja e para viver a lindeza e a beleza e a formosura do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, em último lugar, uma boa família de fé é uma família que conta com você, é uma família que conta com a sua vida, com a sua presença, com os seus dons e talentos, com as suas limitações, com a sua tristeza, com a sua reconciliação. Jesus, nosso exemplo maior, adotou uma família. No final da sua vida, ele fala uma palavra que a gente às vezes passa desapercebido,
E ele chega lá em João capítulo 20, ele já morreu, já foi para a cruz. 3 dias depois ele vem, ele ressuscita, e ele aparece para Maria, e Maria desesperada, não sabe o que fazer, reconhece quem é ele, e ele fala para ela o seguinte: olha, não me detens, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para quem? Para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. E Maria foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Jesus, depois de andar 3 anos com um grupo de pessoas que eram incapazes em vários momentos, que se a gente fosse analisar o currículo, talvez não quisesse que fosse líder de ministério da nossa igreja. Será? Pegar um Pedro aí para dirigir o ministério aí de louvor ia dar uma dor de cabeça para o pastor. Pegar um Mateus aí para ser tesoureiro da igreja ia ser complicado. Judas então nem se fala. E Jesus chega para Maria, e depois de viver 3 anos com essas pessoas, e às vezes era engraçado, ele lê a Bíblia, é engraçado, ele está lá, ensina, na hora do vamos ver, chega o discípulo, ele, mestre, não sei fazer, não consigo expulsar esse demônio, vai aí, resolve essa parada. Aí ele vem, geração incrédula, até quando estarei com ele? Depois de falar isso várias vezes, se decepcionar, e chorar, e está lá orando, e vai lá ver os caras, tudo dormindo, não consegue ficar 1 hora, meu irmão, eu estou orando aqui, aí volta a orar, está dormindo de novo, já deu a primeira bronca, está a segunda, depois disso tudo, aí vai Pedro e nega Jesus 3 vezes, aí Jesus morre, ressuscita, aparece e diz para Maria: olha, agora você vai lá e fala para os meus irmãos que eu estou por aqui, e que o meu Deus e vosso Deus, o meu Pai e vosso Pai nos aguarda. Uma boa família de fé, ela conta com você, porque você é discípulo de Jesus. Você é um homem, uma mulher imperfeita, mas olha para Pedro, olha para Lucas, olha para Tomé. Você já duvidou de alguma coisa? Não tem problema. Tomé também duvidou, e foi um dos homens que, na minha concepção, falou uma das frases mais lindas da Bíblia: Rei meu e Senhor meu. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu sou tão falho. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Meus irmãos, essa noite é noite de estabelecer laços familiares com o Senhor dessa igreja. É uma noite de se ajoelhar no altar, de tomar a ceia e falar: Senhor, eu faço parte dessa família de fé. Com todos os meus problemas, Senhor, olha a genealogia que veio, de onde você veio. Essa noite é noite de você olhar para o teu tio chato, para a tua tia que fala para caramba e falar: graças a Deus que eu tenho ele na minha família. Essa é uma noite em que Jesus fala isso para você. E os anjos queriam trabalhar, meus irmãos, na obra do Evangelho. E Jesus chega e fala para aqueles 11 lá, um deu uma vacilada: olha, vocês que vão fazer. Vai lá, Maria, avisa os meus irmãos lá, eles fazem parte da minha família. É minha família. Por mais que tenha vacilado comigo, deram umas dorzinhas de cabeça, é tudo meu irmão. Vai lá e fala com eles que eu estou aqui, que eu ainda não subi, mas que o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai, tem planos para a gente. Essa é a palavra do meu Deus e do vosso Deus, do meu Pai e do vosso Pai, para a nossa família de fé, aqui em Botafogo, nessa noite. O nosso Deus, que é um Deus soberano, que criou os céus e a terra, que é puro, santo, perfeito, sem nenhum pecado, Ele olha para a tua vida, para a minha vida, Ele olhou para mim, e eu me conheço mais do que todo mundo. Ele olhou para mim, eu falei: como? E me fez um pastor. Ele olha para você, que não acredita nem mesmo em você, quanto mais nos outros, e que está desesperado, e que está frustrado, e que está gerando inimizade, e que está gerando problema, e Ele fala para você nessa noite: olha, não liga, você não é perfeito, minha família não precisa ser. Não liga, você tem problemas, tem espaço para você na minha família. Não liga, aconteceu isso com você, vá e não peques mais, porque o mestre da reconciliação sou eu. E Ele te diz: eu conto com você para anunciar e para pregar o meu evangelho aqui no Rio de Janeiro. E saiba que os anjos queriam fazer esse negócio, mas é com você que eu conto.
E eu queria te convidar a orar, porque você faz parte dessa família de fé. E que vitória é poder dizer isso, como nós ouvimos o Kelman no Mário, eu faço parte dessa família de fé. Que vitória é poder fechar os nossos olhos e olhar para os nossos pecados. Isso não é desculpa, como diz a Bíblia, diante da maravilhosa graça de Jesus nós vamos pecar mais? Não, isso não é desculpa para viver em pecado, mas isso é a maior libertação que Jesus deu para a tua vida, a ponto de você olhar para o mundo, olhar para as mazelas que você criou às vezes, olhar para os pepinos que você acabou inventando, ou que inventaram para você, e você está ali naquela situação, para Jesus, como é que eu vou me livrar disso? Se eu fosse de outra família, eu teria uma vida melhor. É você parar com esse papo e falar: Senhor Jesus, você é o meu Pai, eu quero reconciliação, eu quero mudança, eu quero caminhar, eu quero crescer. Tem espaço para mim nessa família, eu quero trabalhar. Meus irmãos, essa família de fé em Botafogo só vai crescer, só vai expandir de uma forma saudável. Ela pode até crescer por uma imensa e desgastante obra pastoral, e por responsabilidade de 1 ou 2 ou 3 ou 4 pastores, a igreja cresceu um pouco. Pode até acontecer, porque acontece, mas de forma saudável, essa igreja só vai crescer quando você entender que você faz parte dessa família de fé, e que como família de fé, você crê num Deus que é reconciliador. Essa família tem espaço para você, essa família te ama, essa família te protege, e essa família conta com você. Aí essa igreja vai crescer como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Queria orar por você, você que está talvez não entendendo e nem achando que tem espaço para você nessa família de fé, ou você que é membro dessa família de fé, é líder nessa família de fé, congrega há tantos anos nessa família de fé, desde o início, mas precisa entender que Deus quer te levar além, reconciliar coisas, reproduzir coisas novas. E olhando para a genealogia de Jesus, eu só posso dizer: Senhor, muito obrigado pela família Faleiro que eu nasci, porque com todos os problemas que eu ateu, eu amo aquela família. E muito obrigado pela família de fé aqui em Botafogo que você me deu. Queria convidar você que faz parte dessa família de fé a vir ao altar. Saia do seu lugar. Se você quiser um comprometimento com o Senhor, um Deus que te ama, um Deus que te aceita, um Deus que te conhece, saia do seu lugar agora, vem aqui no altar do Senhor e assuma essas características. Pode vir enquanto nós cantamos, nós vamos orar. Comece a orar agora pela tua família de fé. Enquanto nós cantamos esse cântico, ouça essa canção, ela nem está projetada. Você vai ouvir isso e vai botar a tua família de fé diante do Senhor. Recebi deixa o Senhor reconciliar, regenerar, inspirar a nossa família de fé em nome de Jesus. Você que está no banco, se quiser se sentir à vontade, estende suas mãos para cá. Comece a abençoar os seus irmãos. Abençoe essa família de fé que você resolveu adotar para ser a sua família. Aleluia. Cidade de Jesus.
coisa boa, Senhor, é poder cantar isso. E a minha oração nessa noite, Pai, é que a gente viva isso, Senhor. Viva a reconciliação, viva o perdão, viva a transformação. Oh Deus, a Bíblia mostra uma árvore genealógica completamente fora dos padrões de perfeição. Senhor, e essa árvore levou simplesmente até a tua chegada, Pai. Oh Deus, e nós como família de fé, aqui em Botafogo, oh Deus, nós queremos profetizar para esses homens e mulheres que estão aqui no teu altar. Oh Deus, uma família, oh Deus, agradável. Oh Deus, vem, Senhor, gerar compromisso com esses homens e mulheres que estão aqui no teu altar. Senhor, se eles têm problemas com suas famílias biológicas, Senhor, que eles possam se sentir adotados, adotarem essa família e viverem uma nova realidade de família espiritual. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, oh Deus, por uma vida de comunhão. Deus, como é bom cantar, como é bom aplaudir ao Teu nome, como é bom se alegrar, oh Deus, mas eu profetizo nesse momento que a nossa família estará pronta para chorar com os que choram, estará pronta para proteger aqueles que não estão em boa forma espiritual. Deus, vem gerar agora em nossas vidas a capacidade, o desprendimento, a vontade, oh Deus, de ir atrás daquela ovelha desgarrada, de ir atrás daquela ovelha que está perdida, Senhor, porque esse é o papel da igreja, esse não é o papel só dos pastores oficialmente falando. Oh Deus, é assim que a nossa igreja vai continuar crescendo de forma saudável. Deus, eu te louvo por essa família de fé que me adotou, Senhor, no início desse ano. Deus, que me recebeu tão bem. Oh Deus, o que eu te peço, Jesus, é que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, sendo aquele que vai gerar vida, comprometimento, serviço, relacionamento, oh Deus, vida de verdade, amor, oh Deus, motivação, encorajamento uns para com os outros, Senhor, entre uns aos outros nessa igreja. Tira, Senhor, em nome de Jesus, toda fofoca, toda mentira, oh Deus, todo papo do passado, oh Deus, traz reconciliação para a mesa. Oh Deus, que nessa noite você possa incomodar corações aqui nesse lugar, oh Deus, com desejo de perdoar, de pedir perdão, oh Deus, de ir e de dar mais um passo. Oh Deus, que a nossa igreja cresça de forma saudável, linda, produtivamente, como o pastor Alberto pregou nessa manhã. Oh Deus, eu profetizo frutos e muitos frutos, oh Deus, diante de uma família saudável, Pai, que vai viver a saúde espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que coisa boa.